Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos no segundo domingo da Quaresma e todos os anos, no segundo domingo, nós nos encontramos com Jesus que está sobre o monte. No primeiro domingo ele estava no deserto. No segundo domingo Jesus está sobre o monte. A tradição nos deu o nome deste monte, que na Bíblia não aparece, e o chamou de Monte Tabor. Identificou que ali no Tabor foi o local onde aconteceu essa experiência de Jesus, que nós encontramos narrada em diversas versões do Evangelho. O texto da liturgia de hoje diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. É interessante porque 6 dias depois, logo vem a pergunta: 6 dias depois de quê? 6 dias depois daquele episódio em terra pagã, Cesareia de Filipe, aonde Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta que dão a essa pergunta é que Jesus é um profeta. E então Simão Pedro dá uma resposta que é reconhecida por Jesus como inspirada, mas depois ele demonstra, quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, que ele não consegue aceitar o Messias sofredor. Ora, esta vai ser a dificuldade da comunidade apostólica. Essa vai ser a dificuldade daqueles que esperavam o Messias e tanto deles. Mas também não é que é a nossa dificuldade de aceitar o Messias pobre, o Messias sofredor? Ora, Jesus, depois dessa desilusão, ele leva consigo esses 3 apóstolos, que estão presentes em momentos de grande intimidade com o Senhor. Estão presentes em um milagre, só eles, estão presentes no Getsemane, estão presentes neste momento, um momento que Jesus vai no alto de uma montanha, que é o lugar clássico de encontrar o Senhor. Tantos episódios de espiritualidade, de fé na palavra de Deus, acontecem no alto de uma montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. A experiência de encontrar Deus, a transfiguração, é também essa experiência mística, o Senhor que se transforma. Uma série de episódios nessa narração de Mateus, que apresenta Jesus como o novo Moisés, recordam justamente a Moisés. Moisés que vai no alto da montanha, o Sinai. Moisés que tem o seu rosto transfigurado, a manifestação do encontro com Deus. E quando sobe, ele pega consigo 3 companheiros, como Jesus. Jesus é transformado. E ali aparece quem? Moisés e Elias. Lucas, quando narra esse episódio, fala que esses 2 aparecem para falar da sua passagem, da sua paixão, do sofrimento que Jesus está cada vez mais se aproximando. Mas esses 2, Moisés e Elias, o símbolo do Antigo Testamento, são também especialistas nesse sofrimento, na passagem. Não é assim que Moisés não foi seguido pelo seu povo? Que quando desce da montanha eles tinham feito um bezerro de ouro? Não é assim também a história de Elias, o sofrimento no deserto, fugindo de Jezabel? Ou seja, eles são espertos em falência. Ou seja, naquela experiência de não ser seguido, do sentir-se sozinho, do sentir-se abandonado, como Jesus cada vez mais se apercebe neste momento. Ora, Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele assim quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, escutai-o. Muitas vezes nós condenamos Pedro pela sua espontaneidade, mas este Pedro só manifesta aquilo que é o desejo de todos nós. Quem de nós, estando na transfiguração, não queria congelar aquele tempo e ficar ali? Mas o grande erro de Pedro não é esse. Pedro, quando propõe de fazer 3 tendas, ele se recorda da grande festa da lei, a festa das tendas em Jerusalém. Naquela ocasião,
se fazia a festa pelo dom da palavra da lei que o Senhor doou ao seu povo. E na sua proposta, Pedro considera de igual valor Moisés, Elias e Jesus. Ele não é capaz de perceber a grande novidade que é Jesus. E quando ele está falando isso, fazendo essa proposta, que também é uma proposta cômoda, vamos ficar aqui, por que enfrentar os problemas lá da planície? Vamos ficar no monte. Vem a voz do Pai, uma voz que é muito semelhante àquilo que o Pai já tinha falado no batismo, mas agora acrescenta uma coisa fundamental: ouvi-o. Este é o Filho, é Jesus. Vocês têm de escutar não Moisés, não Elias, mas é a Ele, é ao Filho, o Filho que fala, o Filho que é a revelação do Pai. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: levantai-vos. É o verbo da ressurreição. E não temais. Essa expressão que o Senhor repete tantas vezes na sua palavra, para nós, para que não tenhamos medo. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Só Jesus permanece. Para nós cristãos, o Antigo Testamento se lê a partir da chave que é Jesus, nosso grande exegeta, nosso grande intérprete. Já não tem mais lugar para Moisés e para Elias, que preparam o caminho para que nós conheçamos o Messias. É Ele o Senhor, é Ele a revelação do Pai. Nós temos uma festa litúrgica no mês de agosto, 6 de agosto, que é a festa da Transfiguração, onde nós vamos desfrutar o mês evangélico. Naquela ocasião, a transfiguração é vista em si, como a experiência de Jesus, dos discípulos, de nós, igreja. Mas hoje, no segundo domingo, é vista em função da paixão, morte e ressurreição. Para os discípulos que estavam com Jesus, Jesus apresenta um modo de entrar no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E eles depois vão ter a missão de ajudar os outros discípulos, de ajudar nós, igreja, a entrarmos nesse mistério que nós vamos celebrar daqui a poucos dias. E quando descia, Jesus lhe fez uma proibição: não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. É isso. Quando o Filho do Homem será ressuscitado dos mortos, eles têm que ajudar a comunidade a entrar no mistério que eles tiveram uma pequena experiência, mas que a ressurreição é, sem dúvida, algo muito maior e mais tenso. Que nós possamos nos preparar bem para celebrar a ressurreição do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição, e aproveitemos cada um dia da quaresma para que nós cheguemos mais preparados para o mistério pascal. Um bom domingo para todos, uma boa semana, paz.